Uma excelente noite a todos que vêm nos visitar aqui no Lar Espírita. Que Deus e Jesus, o enviado divino, estejam abençoando a cada um de vocês, abençoando os irmãos que estão nos vendo nos seus lares, e que essas bênçãos possam frutificar, trazer a cada um de nós aquilo que nós mais necessitamos nesse instante, na busca que todos fazemos, nessa viagem, nessa peregrinação através do planeta Terra. Que essa força divina movimente a cada um de nós, trazendo a harmonia, a paz, o entendimento e, sobretudo, o amor, do qual todos nós carecemos. E rogamos, nesse instante, em prece, ao Mestre Divino Jesus, através do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, que é o protetor espiritual desta casa de Jesus, estejam nos abençoando, permitindo que esse encontro traga as luzes necessárias a cada um de nós, aquelas luzes que viemos buscar para termos a segurança no caminho, para termos o alimento do Espírito, para termos a convicção da fé raciocinada, que com certeza nos auxilia a transitarmos por essa estrada maravilhosa que é a vida. Jesus amado, sê conosco nesta noite, abençoando todas as tarefas desta casa de Jesus. Desde a entrada, dos portais da entrada, a nossa recepção, a nossa secretaria, a nossa livraria, o trabalho executado pelos atendentes fraternos e também o trabalho executado pelas evangelizadoras que estão lá atendendo crianças e jovens, ajudando-os nesse trânsito, nesse aprendizado de vida. E para completar, pedimos também as bênçãos, a nossa sonoplastia aqui, que traz os recursos do som e da imagem a todos nós. Recurso esse muito importante para os trabalhos. E temos nessa noite, mais uma vez, a felicidade de termos a presença de nossa irmã Débora Brum, e salientando que nos dias para cá, as irmãs que fazem parte da atividade da evangelização infanto-juvenil se propuseram a vir aqui nos ajudar, nos auxiliar, trazer a palavra do Evangelho do Cristo, corroborada pela doutrina espírita, a fim de que todos nós tenhamos melhores condições de entendimento e, dessa forma, através do conhecimento, através dos nossos labores também, nós possamos prosseguir a nossa jornada. Débora, alegria muito grande de tê-la novamente conosco
E queremos deixar você completamente à vontade, pedindo antes, é claro, a bênçãos celestiais, o apoio da espiritualidade amiga que sempre está com você. Tá? Obrigado por nos atender aí. Vou fazer um testezinho só do microfone aqui para ver se está tudo ok. Estão me ouvindo aí atrás? Tá. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa espírita. Boa noite para aqueles que estão também nos acompanhando através do Facebook. E aqueles que estão chegando também pela primeira vez, sintam-se todos acolhidos aqui nesta casa. Hoje a nossa reflexão ela será sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós abordaremos os itens 12 e 13. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, e aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, para que a gente comece fazer os comentários, eu peço licença para vocês, para primeiro eu fazer a leitura desses itens, para que a gente possa, assim, fazer os comentários. O item 11, ele vem nos dizer assim: não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 1 e 2. E o item 12, ele vem nos trazer a máxima sobre a mulher adúltera, e diz assim: então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E, como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. E isso se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 3 ao 11. E nós vamos iniciar primeiro com o item 11. E para que nós possamos entender o que Jesus ele quis nos dizer, vamos primeiro esclarecer o que significa a palavra julgar. Então, se nós buscarmos lá no dicionário o significado da palavra julgar, nós vamos encontrar a seguinte definição, que julgar é formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. E agora que nós já temos a definição da palavra, para que a gente possa adentrar mais o assunto, nós vamos tentar entender por que a questão do julgueis ela é tão intrigante. Nós
normalmente somos orientados, principalmente a religião, ela nos traz muito esse conceito, a não julgar. Porém, no nosso dia a dia, nós julgamos o tempo todo. Não tem como, né? É muito difícil a gente estar o tempo inteiro julgando. E é muito difícil mudar esse hábito. E quando nós olhamos o comportamento alheio, nós iremos avaliar se aquele comportamento me convém ou não. Quando eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa, eu julgo se aquela atitude ela é boa ou má. E diante disso, vamos pensar como que nós adquirimos esses conceitos e opiniões em relação a nós mesmos e aos outros. E lá no livro, Renovando Atitudes, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito de Hamed, ele vem nos dizer que nós formamos em nós um tipo de reservatório moral. E o que seria esse reservatório moral? Então, esse reservatório moral seriam as regras, aquilo que nos ensinam. E isso nos serve para a gente concluir as atitudes em boas ou más. E isso acontece devido às influências também do meio em que nós vivemos ou que nós estamos inseridos. As pessoas que estão no nosso redor auxiliam para esse processo, para a gente fazer isso. Então, os nossos pais, a família, os amigos, os professores e também as nossas existências pretéritas. Porque conforme a doutrina espírita nos esclarece, que nós trazemos conosco, no nosso corpo espiritual, ou no nosso espírito, perispírito, por assim dizer, tendências de outras existências. Então, além do meio que nós estamos inseridos, de nós recebermos essas influências das pessoas que estão ao nosso redor, nós recebemos também essas influências de outras vidas. Então, seriam as influências do meio e as influências que nós recebemos também das instituições diversas. Essas instituições diversas, vamos pensar assim, instituição como a nossa cultura, como as organizações que resolvem as necessidades da sociedade e da comunidade. Por exemplo, escola, igreja ou lar espírito mesmo, onde a gente está esta noite. E se a gente for pegar um exemplo sobre isso que eu estou querendo passar para vocês, a nossa cultura, por exemplo. Aqui no nosso país, já que a gente fez a leitura do trecho da máxima da mulher adúltera, a bigamia ela é considerada como um crime. O fato de você constituir 2 matrimônios no civil não é uma prática aceita aqui pela nossa sociedade. Só que, porém, em outras culturas, nós podemos perceber isso como uma prática e algo comum, o que para nós aqui se constitui crime. E isso, o que eu estou querendo dizer com isso, é que isso vem nos demonstrar que nós não possuímos uma verdade absoluta. Nós possuímos uma verdade relativa diante daquilo que nós somos e daquilo que nós conhecemos. E diante de tudo isso, acaba se criando um conflito dentro de nós. Porque nós somos criados e orientados através desse meio, através dessas organizações, instituições, a não julgar. Porém, a gente julga o tempo todo. Vocês podem, acho que, concordar comigo, que a gente sempre está fazendo algum tipo de julgamento. E citando novamente
o livro Renovando Atitudes, os nossos julgamentos, eles serão sempre os motivos da nossa liberdade ou da nossa prisão, no processo do desenvolvimento espiritual. E exemplo disso, eu trouxe alguns exemplos ali, que estão citados no livro, é quando a gente se refere a alguma coisa do tipo: idosos não têm direito ao amor. Eu estou colocando para mim mesmo que quando eu for idoso, porque não vai ser somente para o outro, porque uma hora eu vou envelhecer. Nesse momento eu posso não estar idoso, mas uma hora eu vou envelhecer. E eu estou colocando para mim também, que quando eu for idoso, eu não terei o direito de fazer isso. Eu não terei o direito de amar de novo ou de me apaixonar, passar por essa experiência. Outro exemplo disso é a homossexualidade é abominável. E se ao longo da vida nós nos confrontarmos com filhos, netos ou amigos, entes queridos, como homossexuais, qual o sentimento que nós sentiremos em relação a eles? De ódio? De repugnância por esses entes também? Porque é fácil, às vezes, quando está fora do lar da gente. Mas e quando está dentro do lar da gente? Mesma coisa, jovens não casam com pessoas mais velhas ou com idosos. Novamente, eu estarei criando um padrão e estreito, digamos assim, quanto aos relacionamentos. Porque, da mesma forma, eu não estou falando só para os outros, eu estou criando isso para mim também. Porque se eu chegar a viver essa experiência, eu não vou aceitar. E a principal diferença, uma diferença assim de sentido, nós vamos utilizar duas palavrinhas. Que a primeira é julgar. E esse julgar é quando se embute uma pena. Eu julgo e já coloco uma pena em cima desse julgamento. E eu estou julgando o indivíduo. E acho que aquele equívoco ou erro que ele cometeu, eu imponho, mesmo que mentalmente, mesmo que às vezes eu não verbalize isso, mentalmente, uma pena para aquele indivíduo. Eu julgo, e esse julgamento ele vai estar ligado a uma penalidade qualquer. E a respeito disso, essa semana aconteceu um fato curioso, que foi na segunda-feira até, e eu decidi colocar aqui, porque eu pensei, opa, essa aí eu tenho que contar. Eu tenho meu filho jovem, ele tem 14 anos, e na segunda-feira ele estava na escola com os amigos, estavam ele e mais 3 amigos. E os 4 são de 4 religiões diferentes. E eles estavam conversando, e um dos amigos estava contando o que ele fez em relação à religião dele, que ele tinha viajado até Canoinhas no final de semana, e que tinha feito algumas coisas lá e tal. E o outro amigo falou assim, eu sei o que você fez. A gente faz assim sempre na catequese. A gente apresenta esses teatros, a gente vai, a gente faz isso. E daí o meu filho falou assim, eu nunca fui na catequese. Porque a idade dele é o tempo que eu estou aqui no centro espírita. Daí o amigo ficou indignado com ele. Falou, o quê? Você não vai na catequese? Você nunca foi na catequese? Daí ele falou, não, eu nunca fui. E daí o amigo falou assim para ele, nossa, mas então você vai para o inferno. Daí ele ficou assim indignado, falou, você vai para o inferno, cara, você vai para o inferno. Daí ele falou assim, mas pelo menos você é batizado? Como se fosse assim, não, se você for batizado ainda dá um alívio na tua pena. Assim, talvez você fique só um tempo lá, né? Ou o que assim. E quando ele chegou em casa me contando isso, eu achei muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, isso aqui eu vou ter que usar lá na minha exposição, porque casa muito com o que eu estou falando até agora. Um exemplo do cotidiano para a gente entender que nós não somos possuidores da verdade absoluta, para ver como que a gente tem somente a verdade relativa, aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente formou, que a gente é.
E quando a gente fala num julgamento e a gente embute uma pena, a gente está fazendo isso. A gente julga, como o amigo fez. Claro que foi uma coisa sem maldade nenhuma. Foi uma coisa, sim, que ele fez por conta daquilo que ele acredita. Mas a gente age assim no nosso dia a dia. A gente acaba fazendo isso. E eu achei muito engraçada essa situação aí. E outro exemplo que a gente pode citar também, que isso não é uma história pessoal, um exemplo assim, mas vamos dizer assim sobre a corrupção. Nada polêmico, não é essa a intenção, mas nós sempre vemos no noticiário algo relacionado sobre a corrupção, sobre esse assunto. E é muito interessante, porque quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente nota assim, que às vezes a gente quer justiça, mas cometendo uma injustiça. Então, toda vez que nós vemos um assunto assim, que seja sobre corrupção, que nós estamos citando o exemplo, principalmente algo, talvez, quando vem lá de Brasília, pelos políticos que nos representam lá, a vontade, vocês vão, acho que, concordar comigo, mas às vezes assim era como fosse ir lá e jogar uma bomba no Congresso, né? E acabar com tudo, porque a gente pensa, poxa, eles não fazem as coisas certas ou o quê? E se nós pensarmos, isso é julgar. É colocar uma pena naqueles que cometeram o erro ou que cometem o erro. E se a gente pensar também de uma forma, nós espíritas ou simpatizantes, que a gente coloca como se a morte também fosse uma pena, né? Mas todos nós vamos morrer, todos nós vamos desencarnar um dia. E se vocês não sabiam disso, desculpa eu contar, dar spoiler aí para vocês, mas vai acontecer isso. Então, esse é o julgar, mas julgar o indivíduo. A segunda palavrinha, quando eu falei em duas palavras, é a avaliação. Eu avalio a atitude e a ação, não a pessoa em si. Então, a gente usando o mesmo exemplo da corrupção, a gente entende que é uma atitude que não é correta, não julga quem a pratica, porque para fazer esse julgamento, já existem órgãos competentes para isso. A gente sabe disso. Talvez não como a gente gostaria que fosse. Porque, às vezes, a gente quer também uma coisa imediata. Aconteceu alguma coisa lá, a gente já quer que já tenha aquela coisa imediata, aquela decisão imediata. Então, existem órgãos que fazem esse julgamento. Não cabe a nós. E também, o fato de a gente julgar não vai mudar a ação daqueles que fizeram. O que às vezes a gente pode fazer com esse julgamento é prejudicar a nós mesmos. Porque às vezes a gente fica irritado, a gente baixa a vibração, a gente briga com familiares, discute. Então, aquele julgamento que a gente fez não nos serviu de nada, a não ser para deixar, às vezes, a gente mal. E o que eu estou querendo dizer é que o julgamento ele está atrelado à pessoa. E a avaliação ela está atrelada à atitude e à ação. E quando nós estamos diante de algo ou alguém que represente a ação, conforme aquele reservatório moral que a gente viu lá no início, a gente deve o quê? Avaliar se aquilo me convém, e se me convém, eu posso repetir. Se a atitude é boa, eu tenho lá que é uma atitude boa, beleza, eu repito. Mas se não é adequado, lembrando do slidezinho lá, se a atitude é má, eu não faço, eu não repito. E em razão disso, esses frequentes julgamentos que nós fazemos em relação a outras pessoas, eles nos informam tudo aquilo que nós temos por dentro. Explicando um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, é que assim, a forma
como eu expresso e o material, os sentimentos utilizados para sentenciar, porque às vezes a gente faz o julgamento e já faz a sentença junto, né? As outras pessoas, isso tudo reside dentro de nós mesmos. E parece chocante, né? A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de situação, assim, ou o que falaram isso para mim, eu pensei assim, não, eu não sou assim. Que falaram assim, você sabia que quando você reconhece um defeito na pessoa, provavelmente você possui aquele defeito, porque se você consegue detectar na outra pessoa, é porque você tem. Porque se você não tivesse, você não conseguiria. E eu falei, não, eu não tenho isso. Foi a primeira coisa, né? Então, esse material e a forma parece chocante, mas reside dentro de nós mesmos. E lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual que é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E eu achei bem interessante essa fotinho quando eu peguei, assim, quando eu olhei, porque às vezes é isso. Às vezes a gente imagina ser uma coisa, mas na verdade a gente é outra. E de ambas as formas, porque às vezes a gente pode se imaginar bom e ter um lado assim mais obscuro, ou tanto faz, a gente se imagina mais mal, mas as outras pessoas verem a gente bem. Por isso Santo Agostinho coloca que a gente deve conhecer a si mesmo, para que a gente possa o quê? Identificar esses erros e defeitos que existem dentro de nós. E nós podemos usar o outro como nosso espelho, assim como estava no slide ali anterior, para descobrir quem nós realmente somos, porque nós só vamos conseguir nos transformar se a gente souber quem a gente é. Porque se nós não conhecermos os nossos erros e os nossos defeitos, como que a gente vai transformar? Como a gente vai transformar algo que a gente acha que é bom, que a gente acha que está bom, se a gente nem reconheceu ainda esse erro e esse defeito dentro da gente? E pensando em tudo isso, quem será o juiz que medirá as nossas faltas e os nossos erros? E a gente já imagina um tribunal, imagina o juiz lá sentadinho. A gente imagina que quando a gente desencarnar, vai ter alguém lá julgando. Mas não. Nós seremos os juízes. Ali, como diz ali, a figurinha ali, o homem é o juiz de si mesmo. E nós vamos... Então, não haverá esse juiz como a gente imagina, como lá num tribunal. Nós seremos os juízes de nós mesmos, nos mostrando o que nós fizemos de certo e de errado. E quanto antes nós percebemos isso, mais fácil, mais rápido, nós vamos conseguir entender o comportamento de Jesus, como ele se comporta. Indo um pouquinho aqui já agora para o slide, para o item 12, que eu fiz a leitura ali no início, qual que é o ensinamento que Jesus ele queria mostrar através dessa máxima ou regra de conduta? Como que nós devemos nos comportar diante dos erros e dos defeitos das outras pessoas? E, pensando assim, qual que é o comportamento que Jesus teve em relação à mulher adúltera? E como nós pudemos ver lá, quando eu fiz a leitura da máxima, primeiro Jesus ele silencia. E nós percebemos que até quando Jesus silencia,
ele está querendo ensinar alguma coisa, né? Não adianta. Porque, ao contrário de nós, quando nós sabemos algo que vem desfavorecer o nosso irmão, nós já começamos uma investigação, uma especulação. Porque nós queremos saber todos os detalhes, não pode faltar nada, né? Tem que ter tudo. Tem que ser a ficha completa. E se for relacionado aí ao item da mulher adúltera, se viessem trazer a mulher junto de nós, a gente já ia primeiro perguntar com quem que traiu, se o outro que ela traiu era casado também, porque nós não ia silenciar. Eu vou falar por mim, então, vou falar só por mim. Eu, com certeza, ia perguntar. E nós vamos seguindo adiante, querendo saber todas as informações, conforme vai a nossa curiosidade em relação à vida alheia. Eu não sei vocês, mas normalmente é assim que eu acabo agindo no dia a dia. Mas se a gente volta a observar o comportamento de Jesus, o comportamento que ele teve, porque Jesus, conforme nos traz o Livro dos Espíritos, na pergunta 625, ele é o nosso guia e o nosso modelo a ser seguido. É aquele em quem nós devemos nos espelhar e seguir como exemplo. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos traz isso, porque às vezes a gente fica pensando, fica perdido e pensa que não sabe, que não tem quem seguir, mas tem. Nós já tivemos esse modelo aqui na Terra. Deus nos enviou Jesus para que ele fizesse isso. E nós vamos perceber também, voltando a falar da máxima, que a atitude daqueles que estavam trazendo a mulher adúltera não era somente de julgá-la, era também de testar Jesus como que ele reagiria diante daquela situação. Como diz hoje em dia, colocar Jesus numa saia justa. Era isso que eles queriam fazer. Porque a lei mosaica dizia que aquela que cometesse adultério seria condenada ao apedrejamento até a morte. E se nós atermos a outro detalhe, nós vamos ver que aqueles que exigiam o apedrejamento da mulher adúltera, eles eram conhecedores da lei mosaica, porque eles eram os escribas e os fariseus, lembram? Os doutores da lei, como eles eram conhecidos naquela época. E os judeus, eles eram adeptos da lei mosaica. Por isso que os escribas e os fariseus queriam colocar Jesus na saia justa. Porque eles queriam testar. Queriam que Jesus ele ficasse mal visto diante dos seguidores. E Jesus, naquela época, e eles já sabiam disso, ele tinha um comportamento e um tratamento diferente em relação às mulheres. Porque as mulheres, naquele tempo, elas eram privadas de algumas coisas. A mulher, ela fazia alimentação, mas ela não podia se sentar junto à mesa, junto dos homens, para fazer as refeições. Ela tinha que esperar os homens fazerem as refeições para depois se sentar à mesa. E Jesus, assim, elas não podiam também falar ou fazer comentários dentro dos templos. Imagine uma pessoa, uma mulher, falando aqui para quantos homens que tem. Não era aceito isso. Se não podiam sentar na mesa para se alimentar junto, que dirá falar para outras pessoas. E Jesus ele já vinha quebrando essas barreiras. E os escribas e os fariseus sabiam do comportamento de Jesus. Que ele já tratava diferente as mulheres que conviviam junto com ele, que estavam à volta. Os escribas e os fariseus sabiam disso. E sabendo desse comportamento de Jesus, os escribas e os fariseus queriam que ele ficasse mal, porque ele ia ter que o quê? A ideia deles era que Jesus defendesse a mulher e fosse contra a lei mosaica. Aí estava feito a alegria deles, né? O que não ia acontecer. Mas Jesus, não é à toa que ele é o nosso guia e modelo, percebendo todo esse cenário, ele levanta calmamente
e diz, que uma frase que todos vocês conhecem, que aquele dentro de vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E o que acontece? Todos vão saindo, primeiro os mais velhos, e de acordo com alguns estudiosos que fazem estudos sobre o assunto, sobre o Evangelho, que o evangelista João, ele poderia ter dado certa ênfase para dizer que os mais experientes, aqueles que viveram mais e que conseguiram compreender já o que Jesus quis dizer, que é muito difícil que ninguém tenha cometido, até que certa idade, um erro, um pecado. E todos acabaram se retirando. E não fica ninguém dos acusadores da mulher adúltera, somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela, aonde estão teus acusadores? E ela responde que se foram. E Jesus diz, eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. E Jesus, novamente, ele nos mostra que nós devemos censurar o mal e não as criaturas. Aquilo que eu comecei no início dessa reflexão. Porque ele adverte ela sobre o erro, que ela não deve mais praticá-lo, mas ele não a pune. Assim, censurar e reprimir o mal é o nosso dever, mas o mal e não as criaturas. E, novamente, Jesus ele nos traz um ensinamento, porque Jesus era um espírito de uma moral muito elevada. E ele nos traz que aqueles que têm uma moral elevada, que poderiam julgar, não julgam, não fazem isso. Eles não julgam e não sentenciam alguém que ainda está em evolução. No caso, o nosso caso. Né? Nós que ainda somos espíritos imperfeitos, os espíritos de moral elevada, eles não nos julgam. Eles nos auxiliam, nos ajudam, sempre que podem. E como que nós podemos fazer para nos melhorar? Porque até agora, nós vimos o que é julgamento, nós entendemos que julgar e avaliar são coisas diferentes. O julgamento ele vai estar atrelado à pessoa e a avaliação à atitude e à ação que a pessoa tem. Mas isso é tudo muito difícil no dia a dia. Como que a gente vai fazer? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz um roteiro nos itens 19, 20 e 21 do capítulo 10. São Luís ele nos traz alguns esclarecimentos sobre essa proposta. Então, tá lá assim, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Uma pergunta que foi feita para São Luís. E ele nos diz que nós devemos trabalhar pelo progresso de todos. Só que de nenhuma forma denegrir a imagem do outro indivíduo. E sempre que nós necessitarmos fazer isso, que seja com um fim útil, e com todo o cuidado possível. E aquilo que eu censurar em alguém, eu devo fazer isso comigo mesmo. Isso está no item 19. O item 20, ele nos diz assim, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Como Jesus já nos disse ali, através do exemplo da máxima da mulher adúltera, a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Até porque seria uma ilusão se nós víssemos somente o bem. E isso prejudicaria o progresso, porque nós vivemos num mundo de prova e expiações, onde existe o bem e o mal. Mas essas faltas alheias, elas devem ser utilizadas em benefício próprio, para se exercitar em evitar aquilo que eu reprovo nos outros.
Isso tudo São Luís que nos trouxe. E lá no item 21, vai dizer assim: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E aqui nesse item, São Luís, ele nos pede para nós apelarmos à caridade bem compreendida. Porque se essas imperfeições, elas só prejudicam a própria pessoa, não há por que divulgá-las. Mas se elas podem acarretar prejuízos a terceiros, a outras pessoas, deve-se atender a preferência ao maior número, pois mais vale que caia um homem do que muitos venham ser suas vítimas. Então, isso está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, esses 3 itens que podem servir de roteiro, para quando nós tivermos dúvida em relação, a gente possa procurar esses temas, esse conteúdo para nos auxiliar. E continuando pensando assim, como que nós poderemos iniciar esse processo de transformação, de não julgamento conosco, porque nós também, isso é um sinal de que quando a gente julga muito os outros, a gente também faz esse julgamento com a gente. E com os nossos irmãos de caminhadas, a gente não fazer mais esse julgamento. E nós poderemos desenvolver muitas virtudes, mas tem 2 que podem ser o início, o começo desse processo de transformação, que é a empatia, o fato de nós nos colocarmos no lugar do outro, e a indulgência, que é a tolerância e disposição para perdoar as culpas e os erros dos outros. Se nós conseguirmos, eu acho que eu vou ser otimista demais, mas para essa encarnação, essas 2 virtudes, nós estamos no lucro. Porque são 2 virtudes que vão auxiliar muito. E principalmente nesse processo de não julgamento. E lá no livro Minutos de Sabedoria, esse eu vou ter que ver, porque esse acabou o papel aqui para mim. Vou ter que ler aqui que esse eu vou ter que ler. Só um pouquinho. Ele nos traz um textozinho curto, mas que eu achei muito interessante, porque ele diz assim: evite acusar e criticar. Procure, antes colaborar, sobretudo com seu exemplo digno e nobre. Tudo tem sua razão de ser na vida, embora nem sempre saibamos compreender, porque não temos uma visão completa, já que só podemos ver a superfície das pessoas e das coisas. Deixe o julgamento àquele que vê os corações e que está dentro de cada um de nós, lendo os mais secretos pensamentos e intenções. Eu gostei bastante desse textozinho, assim, foi bem bacana, porque ele resume tudo o que eu falei na noite de hoje. E quando a gente vê deixa eu voltar ali, a imagenzinha, que tudo tem sua razão de ser, que nós não temos uma visão completa, e realmente, quando o elefante vai lá, é só assim que ele vai conseguir ter a visão da girafa. E eu gostaria agora, para finalizar, deixa eu deixar aqui, de ler uma historinha para vocês, para a gente finalizar esse assunto, essa reflexão da noite de hoje. Talvez algumas pessoas já conheçam essa historinha, mas eu acho assim que é sempre a gente, de repente, alguma coisa que a gente não ouviu, ou que a gente sempre tem alguma coisa para a gente aprender. E a história do velho sábio e do cavalo branco. E a história começa assim: um velho sábio e muito pobre era invejado por todos, porque tinha apenas um lindo cavalo branco.
Todos queriam comprá-lo, inclusive o rei. E ele dizia: não se vende um amigo. Num determinado dia, o cavalo sumiu. E todos da aldeia lhe disseram: velho estúpido, que desgraça, seu cavalo foi roubado. O velho sábio disse: não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Este é o fato. O resto é só julgamento. Se se trata de uma desgraça ou de uma bênção, não sei, porque este é apenas um julgamento. Quem pode saber o que vai se seguir? As pessoas da aldeia riram do velho. Uma semana depois, o cavalo voltou, juntamente com vários outros cavalos selvagens. Não tinha sido roubado. Sim, tinha fugido. As pessoas da aldeia disseram: velho, você estava certo. Não se trata de uma desgraça, sim de uma bênção. O velho sábio afirmou: vocês estão se adiantando mais uma vez. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não? Este é apenas um fragmento. Vocês leem uma única palavra de uma sentença e já julgam o todo? O velho tinha um único filho, que começou a treinar os cavalos selvagens. Uma semana mais tarde, ele caiu de um cavalo e fraturou as pernas. As pessoas da aldeia disseram: você tinha razão novamente. Foi uma desgraça. Seu único filho perdeu o uso das duas pernas. E na sua velhice, ele era seu único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho sábio disse: vocês são obcecados por julgamentos precipitados. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe se isso é uma desgraça ou uma bênção. A vida vem em fragmentos, mais que isso nunca é dado. Uma semana depois, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás, pois se recuperava das fraturas. A cidade inteira estava chorando, lamentando-se, porque sabiam que a maior parte dos jovens jamais voltaria. Elas vieram até o velho e disseram: você tinha razão, velho. Aquilo se revelou uma bênção. Seu filho pode estar fraturado, mas ainda está com você. Nossos filhos se foram para sempre. O velho sábio disse: vocês continuam julgando precipitadamente. Ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Mas só o futuro dirá se isso é uma bênção ou uma desgraça. Eu quero agradecer a todos pela atenção, que vocês tenham uma ótima semana e fiquem todos nas bênçãos de Deus. Muito obrigada.